Então, vamos agora fazer a correção da atividade. Nós já finalizamos o conteúdo sujeito e predicado, os 3 primeiros tipos de sujeito, que são simples, composto e desinicial, e os tipos de porquê. Então, esse é o conteúdo da prova de hoje à noite. Vou fazer a correção agora junto com vocês da atividade de revisão. Quem falou, eu ouvi bem baixinho. Primeira questão, Alicia, faça a leitura, por favor. Ô, professora, Oi. eu tava procurando meu estojo tá apoiando o meu celular e eu não vi. Tipo eu, quando estou procurando óculos, ele está na minha cara. Alicia? Me ouvindo, professora? Tá me ouvindo? Aham, estou sim. Na frase, os gatos e os cães de rua precisam de um abrigo. Fica o sujeito e o predicado. Então, fácil. Vou digitar a frase aqui. Os gatos e os cães de rua vamos lá, 7º ano. Deixa eu ver quem vai me responder essa questão. Prova hoje. O Miguel. Miguel, ative o áudio, por favor, e me identifique nessa frase qual é o sujeito e o predicado. Os sujeitos são o gato e os cães. Sujeito, os gatos e os cães. E o predicado? Sei não. Qual é a regrinha do predicado? É assim, Miguel. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é predicado. Quando eu tiro o sujeito, o que é que sobra, Miguel? O resto da frase. Então, ó, o restante da frase aqui é o predicado, entendeu? Então, na hora da prova, tem algumas frases, algumas tirinhas que eu peço para identificar sujeito e predicado. O que vocês vão fazer? Primeiro, acha o verbo. O primeiro passo de tudo é achar o verbo. Nesse caso aqui é precisam, ó. Depois que achar o verbo, vocês perguntam ao verbo quem. Quem precisa de um abrigo? Os gatos e os cães. Quando eu tiro a expressão os gatos e os cães, o que é que me sobra? De rua precisam de um abrigo. Então, o verbo sempre vai fazer parte do predicado. Não tem como o predicado ficar sem o verbo. Então, primeiro acho o verbo, identifico o sujeito. Quando eu tiro o sujeito, o que sobra é predicado. Anotem essa regrinha aí no post-it, no caderno, onde for, no livro. É um lugar que vocês consigam lembrar. Então, aqui já conseguimos identificar sujeito e predicado. Gente, vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos ainda sobre a questão anterior, identifique o tipo de sujeito. Explique o porquê. Qual é o tipo de sujeito?
Primeiro, para saber o tipo de sujeito, o que temos que fazer? Composto. Composto. Como é que sabemos disso? Porque tem dois Tem núcleos. dois. Tem 2 núcleos. Gente, foquem nessas justificativas, viu? Lembrando que vocês precisam, principalmente quem tem nota baixa, tirar nota mais alta agora nessa etapa, para não precisar ir para a recuperação. E assim que o cronograma escolar terminar, já ficar de férias. Então, qual é a dica para achar o sujeito? Perguntar o verbo quem. Depois que eu acho o sujeito, o que sobra é predicado. Ok, tudo certo. Mas qual é o núcleo do sujeito? Núcleo, gente, é a palavra mais importante. Então, qual é a palavra mais importante? É os, é gatos, é i, é os ou é cães? Observem que eu tenho 2 palavras importantes. Gatos e eu tenho a palavra cães. Se eu tenho 2 núcleos, qual é o meu sujeito? Composto. Porque o sujeito composto, ele é formado por 2 ou mais núcleos. Então, sujeito composto. Ô, professora, Oi. sabe aquele professor que a senhora indicou Noslen. ele uma vez? Noslen. Ele tem uma boa aula de sujeito, só que é antiga a aula dele, porque ele ainda fala do sujeito oculto, Mas não é desinicial. muita gente. Epa, para aí que o Ted agora se alarmou. Só um momento. Mas se Deixa eu você atender aqui. saber filtrar, você entende bastante. Para aí, deixa eu atender aqui a campanha rapidinho, viu, gente? Vai lá. Sim, gente, voltando. Como a Ana Paula disse, tem esse professor, o nome dele é assim, ó, deixa eu digitar aqui, é o Noslen. Noslen. São muito boas as aulas dele no YouTube, só que, lembrando que as aulas dele são direcionadas para ensino médio. Para ensino médio, pessoas que estão mais avançadas, né? Então, muitas vezes ele pode falar alguma palavra ou se prolongar. Alguma palavra que vocês não entendam, alguma função sintática que vocês não estudaram. Então, é bom tomar cuidado, mas as aulas dele são muito boas. E é só vocês lembrarem que o sujeito oculto é o desinencial. Porque antigamente ele era chamado de oculto, certo? E hoje é desinencial. Mas ainda algumas pessoas usam esse nome de oculto. Por mais que já tenha sido ultrapassado, de uma certa forma. Então, a justificativa para a segunda questão é sujeito Os composto. professores de português nunca estão ultrapassados. Porque português sempre é uma língua que tem coisa nova todo ano. Mesmo que seja uma pequena mudança, sempre tem. Mas uma das características das línguas é justamente isso. É o processo de mutação. Não tem como dizer que vai ser assim para sempre. Do mesmo jeito que algumas palavras que antes não eram aceitas na língua e hoje são. Muitas palavras que não tinham no dicionário e hoje já tem no dicionário, porque as pessoas estão falando. Entenderam? Então, às vezes dizemos assim, mas esse significado não serve para isso, não serve para aquilo. E, na verdade, acaba servindo, porque as palavras vão mudando.
As palavras vão mudando, como muita gente pergunta às vezes, professora, qual é o correto? É o para ou pra? Os dois estão corretos, só que em língua portuguesa, o ideal é usar o para. Só que é mais prático usar o pra. O pra, ele é mais prático. Aí o que acontece? Ele começou a ser aceito na língua. Então, tem muitas palavras que começaram a serem aceitas na língua simplesmente pelo uso. Sujeito composto, deixa eu continuar aqui. Pois é formado por 2 núcleos. Então, sempre que o sujeito tiver 2 ou mais núcleos, é um sujeito composto. Gente, quem tiver dúvida, pode parar a aula, pode perguntar, que eu respondo, certo? Com saudade de você. Terceira questão. Há um sujeito desinencial em letra A. Helena é a filha mais nova do meu vizinho. Gente, na frase, Helena é a filha mais nova do meu vizinho. Qual é o sujeito? Eu vou colocar a frase, vamos achar. Helena. Observe, Helena é a filha mais nova do meu vizinho. Primeiro passo é encontrar o verbo. Qual é o verbo? É. O verbo é ó. Quem é a filha mais nova do meu vizinho? Helena. Helena. Então, Helena aqui é o meu sujeito. Quando eu tiro o sujeito, o que é que sobra? Predicado. Cadê o predicado? É a filha mais nova do meu vizinho. Então, sempre lembrem disso. O predicado, ele pega o verbo também, ó. É a filha mais nova do meu vizinho. Então, isso tudo é o predicado. Se eu tenho apenas um núcleo, o sujeito ele é simples ou composto? Simples. O sujeito, ele é simples, né? Simples. Então, não é a letra B. Porque aqui na letra A, não é a letra A. Vou colocar assim, ó. Simples. Letra B. Na letra B nós temos Joaquim é primo da Heloíse. Aqui, ó. Joaquim Qual é o verbo? Primeiro passo. Qual é o verbo aqui? É. O verbo é? É. Ai, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, sim, agora sim. O verbo é, mais uma vez, nós temos aqui o verbo é, que vem do que verbo e o verbo ser. Então, para quem ainda tem dúvida, anota aí também que o verbo ser, ele é flexionado também na terceira pessoa. Então, se eu digo eu sou, ele é. O é verbo. Então, é verbo. Quem é primo da Heloíse? Joaquim. Não, Joaquim. Então, epa, deixa eu tirar esse aqui e colocar o outro. Então, Joaquim. Então, observem que nós temos duas pessoas aqui, ó. Mas, por que nós temos duas pessoas? O sujeito é composto? E sujeito composto tem a ver com a quantidade de pessoas que aparecem na frase? Não. Sujeito Não. composto tem a ver com o sujeito. Então, se eu tenho apenas um núcleo aqui, o sujeito também é simples. O sujeito também é simples.
Letra C. A sociedade brasileira e também a mundial tem que aprender a respeitar mais as diferenças. A sociedade brasileira Ô, professora, eu fiquei meia hora tentando ler essa frase quando eu li ela pela primeira vez. Por quê? Achei ela confusa. Mas o que? O sentido dela? Deu uma tela azul. Aí eu, hã? Tente. Pronto, nós temos aqui essa frase. Primeiro passo é encontrar o verbo. Deixa eu ver quem é que vai achar aqui. Mariana. Mariana, qual é o verbo da letra C? Mariana? Responda então pelo bate-papo, Mariana. Qual é o verbo da letra C? Respeitar. Observem que aqui na letra C nós temos 3 verbos, ó. A sociedade brasileira, aí nós temos aqui, ó, tem, primeiro verbo, aprender e respeitar. Nós temos aqui 3 verbos, mas observem que aprender não está flexionado a nenhuma pessoa, porque ele está no infinitivo, ó. Não está aprendi, nem aprendemos. Respeitar não está respeito, nem respeitamos. Observe que eles não estão flexionados. O único verbo que está flexionado é o verbo ter, que está aqui como tem, ó. Então, nesse caso aqui, o verbo flexionado é o tenho. Quem tem que aprender a respeitar as diferenças? Pode responder, qualquer pessoa, viu? Pode A responder. sociedade brasileira e também a mundial. A sociedade brasileira e também a mundial. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Quando eu tiro o sujeito, o que sobra é predicado. Qual é o predicado? Tem que aprender a Tem que respeitar aprender a as respeitar as diferenças. Tem que aprender a respeitar as diferenças. Esse é o predicado. Qual é o núcleo ou quais são os núcleos do sujeito? Gente, sempre que na prova ou sempre que eu fizer essa pergunta, é só vocês olharem para o sujeito e observarem qual é a palavra mais importante, ou quais são as palavras. Brasileiro e mundial? Ó, a sociedade brasileira e também a mundial. Qual a palavra mais importante? Como a Ana Paula falou, brasileira. O que me importa é que ela é brasileira. E o que me importa também é que é a mundial. Então, se eu tenho 2 núcleos, que tipo de sujeito é? Composto. Composto. Sujeito composto. Vou colocar aqui. Ô, professora, eu ainda fico confundindo o sujeito inicial com o indeterminado. Ainda está confundindo? Só porque eles são parecidos, mas eu sei a diferença. Eu
troca os nomes só. Mas eu vou explicar novamente aqui hoje. Deixa eu ver aqui se tem uma letra D. Letra D. Fizemos muitas atividades nesse fim de semana. Vou explicar agora. Fizemos atividades nesse A frase é essa. Fizemos muitas atividades nesse fim de semana. Primeiro passo é encontrar o que, gente? Sempre? O verbo. Qual é o verbo? Verbo. Fizemos. Fizemos. Quem fizemos muitas atividades nesse fim de semana? Nós. Nós. É simples descobrir isso. Gente, sempre que o sujeito não tiver expresso na frase, vocês colocam as pessoas do discurso. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles. Professora, mas a senhora não disse que quando era sujeito desinicial não colocava ele ou ela? Sim, mas eu tô falando assim, sempre que o sujeito estiver oculto na frase, escondido. Quando eu digo oculto, não é o desinicial, não. É escondido em modo geral. Entendi. Sempre que o sujeito não estiver na frase, ou seja, não estiver expresso na frase. Tipo, você olha para a frase, cadê o sujeito? Não está na frase. E agora? Tente encaixar um desses aqui, ó. Eu fizemos, tu fizemos, ele fizemos, nós fizemos. Observe que o que se encaixa é um nós. Então, se o nós é o que se encaixa, é porque é o sujeito, só que está escondido. Então, se acontece com a primeira pessoa do plural, é um sujeito desinencial, porque vocês sabem que o sujeito desinencial ele acontece com qualquer pessoa do discurso, menos com a terceira pessoa, do plural ou singular. Então, o sujeito aqui, ele é desinencial. É o desinencial, nós. Letra E. Bateram no meu carro ontem à noite. Primeiro passo é encontrar o que, gente? O verbo. Cadê o verbo? Bateram. Bateram. Quem bateram? Observem que o sujeito não está aqui na frase. Qual é a dica que eu dei? Quando o sujeito não está na frase, recorremos às pessoas do discurso. Eu bateram, tu bateram, ele bateram, nós bateram, vós bateram ou eles bateram? Eles bateram. Eles bateram. Né? Então, se acontece aqui com essa pessoa, ó, eles, é a terceira pessoa. Então, vocês sabem que é sujeito indeterminado. Por que indeterminado? Porque sempre que acontece com a terceira pessoa, eu não consigo determinar quem é o sujeito. Eu não consigo determinar quem é. Por isso que é um sujeito. Por mais que vocês ainda não tenham estudado a fundo o indeterminado, mas eu já passei para vocês como é que o diferencia do desinencial. Então, na hora da prova, eu vou cobrar também que vocês tenham esse conhecimento, já que vocês precisam dele para diferenciar. Quarta questão. Classifique nas frases abaixo os tipos de sujeito. Quem vai me dizer agora, não vou escrever não, para não exceder o tempo. Vou perguntar a alguém. Então, quarta questão. Letra A. Quem vai me responder a letra A
É o Pedro Iago. Pedro Iago, qual é o tipo de sujeito da letra A? Percebemos que não damos mais certo juntos. Tá no consultório, tudo bem. Então, Paloma, poderia responder a letra A? Percebemos que não damos mais certo juntos. Qual é o sujeito? Qual é o tipo de sujeito? Professora, que eu não lembro não o nome, mas... Primeiro, o sujeito está expresso na frase? Não. Ó, percebemos. Vou não escrever, porque vai demorar muito. Percebemos que não damos mais certo juntos. Observem que nós não temos sujeito expresso. Quando nós não temos, o que é que fazemos? Paloma, ó, vamos recorrer a essas pessoas aqui. Quem é que não dá mais certo? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Ele. Eu percebemos, tu percebemos, ele percebemos ou nós percebemos? Nós. Então, se a primeira pessoa do plural é o desinencial. O desinencial, ele acontece, vou colocar aqui um resumo, diferença. O desinencial, ele acontece com o eu, com tu, com nós e com vós. O indeterminado, apenas com o ele e com o eles. Essa é a diferença entre os dois. Então, na letra A, nós temos o sujeito desinencial. Desinencial. Vou colocar aqui na frente o nós, só para deixar claro que é ele. Letra B, todos juntos. Comeram meu pedaço de bolo. Quem comeram? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Eles. Eles. Então, quando eu digo comeram, ninguém sabe quem comeu. Eu não disse eles comeram. Só que se eu fosse encaixar uma pessoa, aqui se encaixaria seria eles. Por isso que é um sujeito indeterminado. Nada. Indeterminado, eles ou elas, pode ser. Letra C. Eduardo e Mônica engataram em um romance. Quem engataram? Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica. Se eu tenho duas pessoas no sujeito e eu tenho dois núcleos, que sujeito é? Composto. É um Sujeito composto. Letra D. Estela é dona de um gatinho adorável. Quem é dona de um gatinho adorável? Estela. Se eu tenho apenas um núcleo, que tipo de sujeito é? Simples. Letra E. Eu digitei errado, eu coloquei tovejou, mas era trovejou. Trovejou a noite inteira. Qual é o verbo? Não? O verbo Não é trovejar? Trovejou. Trovejou nesse caso. É. Quem trovejou? Tem como descobrir quem foi que trovejou? Se mostra fenômeno não da tem natureza, não tem sujeito. Então, sujeito inexistente, que não tem. Não tem sujeito, porque indica fenômeno da natureza. Sempre que indicar um fenômeno da natureza, a frase não tem sujeito. Então, com isso, finalizamos a correção sobre os tipos de sujeito. Gente, e os porquês? Por que eu não revisei? Porque os porquês, é como eu disse a vocês, inicialmente ele é mais decoreba. Com a prática que vocês vão aprendendo realmente. Mas é mais questão de decorar e praticar. Eu vou fazer a frequência aqui, só um momento.
frequência da aula de língua portuguesa. A Cauana faltou. Alicia. Ana Paula. Presente. Antônio. Antônio. Ah, o Antônio falou que caiu a internet. Ok. Arthur Clécio. Presente. Ítalo, desistente. Jefferson Augusto. Presente. José Alberto. Faltou. José Vitor. Presente. Ketli. Faltou. Larissa Ellen. Presente. Luiz Arthur. Luiz Arthur faltou. Maria Aparecida. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Luísa Paulino. Presente. Maria Luísa Belarmino. Faltou. No começo da aula ela estava, professora, mas acho que saiu. Depois ela me explica, às vezes, o porquê. Eita, peraí, só um momento que eu acabei enfiando aqui pro grupo. Continuando. Mariana. Miguel. Paloma. Miguel faltou. Miguel saiu da aula. Miguel, Paloma. Presente. Pedro Henrique. Pedro também faltou. Pedro Iago. Poliana. Poliana faltou. Raíssa. Presente. Rian. Uiane. Então, faltaram... Falou pra gente, né? Uiane falou. Deixa eu ver se ele já... Então, faltaram a aula de língua portuguesa. A Cauana, José Alberto, Ketli, Luiz Arthur, Maria Luísa Belarmino, Miguel, Pedro Henrique, Poliana. Certo, gente? Vou finalizar a aula. Às 18 horas, enviarei o link da prova para o grupo, viu? Então, boa prova. Estudem, principalmente essa questão de sujeito, predicado e núcleo do sujeito. Viu? Um beijo e até mais tarde. Tchau, tchau.